O Japão acabou de fazer uma coisa que nenhuma seleção asiática tinha feito na história inteira das Copas do Mundo. 4-0. Não foi sufoco, não foi pênalti no fim, não foi sorte, foi atropelo. E o detalhe que ninguém no Brasil quer ouvir: esse time do jeito que tá jogando pode estar te esperando logo ali na próxima fase. E antes da gente mergulhar nessa, se você curte futebol de verdade, daquele de sentar na cadeira e analisar, se inscreve no canal agora, porque essa Copa de 2026 tá só começando e vai virar história. Aí eu te pergunto, de torcedor para torcedor, olhando no olho, você confia no Brasil contra esse Japão? Comenta 10 se você acha que a gente passa tranquilo. Comenta 4 se esse 4-0 te deixou com frio na barriga. Eu quero ver essa caixa de comentário pegar fogo, porque eu já te adianto, a minha barriga gelou. Deixa eu te levar pro começo dessa história, porque o resultado contra a Tunísia não cai do céu. Ele tem raiz. 14 de junho, Dallas, estádio lotado. O Japão estreia na Copa contra a Holanda, a Laranja Mecânica, uma das favoritas do mundo inteiro. E o que acontece? A Holanda abre o placar com o Van Dijk, aquele zagueirão gigante, subindo sozinho na área. 1-0. Pronto, era pra acabar ali, né? Time pequeno toma o gol do favorito e murcha. Só que esse Japão não murcha. O Nakamura pega a sobra na entrada da área e solta uma bomba. A bola ainda desvia na zaga e morre no cantinho. 1-1. A Holanda fica brava, volta com tudo e o Summerville faz um golaço, cortando pro meio e batendo no ângulo. 2-1. Segundo gol que o Japão toma. Segundo soco no estômago. E de novo, todo mundo achando que tá acabado. Aí entra o detalhe que eu faço questão de te mostrar, porque isso o resumo do jogo não te conta. Faltando 2 minutos pro fim, 43 do segundo tempo, a bola sobe na área da Holanda. O Ogawa cabeceia, a bola desvia no Kamada, quase sem querer, e entra. 2-2. No último suspiro, o Japão tomou a frente 2 vezes do favorito e empatou 2 vezes. Isso não é sorte, meu amigo. Isso é caráter de um time que não sabe o que é desistir. Guarda esse nome, Kamada, porque ele vai voltar a aparecer nessa história rapidinho. Pula para 21 de junho. Monterrey, no México. Calor, gramado pesado e o Japão entra em campo contra a Tunísia para um jogo que entrou para os livros. O 1000º jogo da história das Copas do Mundo. 1000 jogos. E o Japão decide carimbar essa data de um jeito que ninguém vai esquecer. 3 minutos. Foi tudo que o Japão precisou. O Nakamura escapa pela esquerda, vai até a linha de fundo e cruza rasteiro. E quem aparece embolado no meio da zaga tunisiana para empurrar pro gol? O Kamada. Te falei para guardar o nome. 3 minutos de jogo e já era 1-0. E o Japão não tira o pé. Pressiona, toca, roda a bola de um lado pro outro como quem tá num treino. A Tunísia não consegue nem respirar. Lá pelos 30 minutos sai o segundo. O Ayazi Ueda, o centroavante, aparece para fazer o que centroavante faz. 2-0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o massacre continua. Bela jogada trabalhada pelo meio, o Junya Ito aparece livre na cara do goleiro e toca na saída. 3-0. E para fechar a noite, cruzamento na área. O Ueda sobe de novo, testa firme, e faz o quarto. 4-0. 2 gols do Ueda, um do Kamada, um do Ito. Foi aula. E aqui não é exagero de torcida, não, é dado. Essa foi a maior vitória de uma seleção asiática na história das Copas do Mundo. Maior que qualquer coisa que Coreia, Arábia, Irã, qualquer um da Ásia já fez num Mundial. O Japão escreveu o nome dele no recorde no jogo de número 1000. Coincidência bonita demais. Agora deixa eu sentar do seu lado e te explicar por que isso devia ligar um alerta vermelho aqui no Brasil. Porque é fácil olhar e falar: ah, é só a Tunísia. Calma. Esse Japão não é o Japãozinho que a gente zoava há 10 anos atrás. Esse é o Japão do Hajime Moriyasu, o treinador. Um cara que montou um time que joga de igual para igual com a Europa. E olha o histórico porque número não mente. O Japão está em 4 jogos seguidos de Copa do Mundo sem perder para a seleção europeia. 4. Na Copa passada em 2022, esse time bateu a Alemanha e bateu a Espanha, as duas, no mesmo Mundial. Isso não é zebra de uma vez só, isso é projeto. No gol tem o Zion Suzuki, um goleirão que já fez defesa em cima da linha para segurar o time. Na frente, velocidade pelos lados, o Kubo que dribla, o Ito que voa, o Ueda que finaliza. É um time rápido, organizado e que corre os 90 minutos. O tipo de adversário que dá trabalho para qualquer seleção do planeta, inclusive para nós. Se você tá curtindo essa análise, faz uma coisa por mim, deixa o like aí. É rapidinho, ajuda demais o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais torcedor que pensa o jogo de verdade. Fechou? Beleza, bora pro que interessa. Como é que tá a tabela desse grupo F? Tá um nó. O Japão tem 4 pontos, a Holanda tem 4 pontos, os dois com o mesmo saldo, mais 4. A Holanda só tá na frente porque marcou um gol a mais no total. Um gol. É isso que separa o líder do vice. A Suécia vem logo atrás com 3. E a Tunísia, coitada, já caiu. Tá eliminada. Então o Japão chega na última rodada decidindo tudo. Dia 25 de junho, em Dallas. O Japão encara a Suécia. Ganhou, pode terminar em primeiro. Vacilou, cai pro segundo. Ou em cenário ruim até pode complicar. Tudo num jogo só. E é exatamente aqui que o nosso coração de brasileiro começa a bater mais forte. Porque presta atenção no desenho da chave. O primeiro colocado do grupo do Brasil, o grupo C, vai encarar o segundo colocado do grupo F. E quem é hoje o segundo colocado do grupo F? O Japão. E quem lidera hoje o grupo C? O Brasil. Tá vendo onde isso vai dar?
Se nada de maluco acontecer na última rodada, o cruzamento já tem nome: Brasil contra Japão, na abertura do mata-mata marcado para 29 de junho em Houston. A nossa seleção contra o time que acabou de fazer 4-0 e que não perde para europeu há 4 jogos de Copa. Engoliu seco? Eu também. E tem um tempero a mais nessa história, e é um tempero amargo pro nosso lado. O Rafinha, um dos nossos melhores, sentiu a coxa no jogo contra o Haiti e teve a lesão muscular confirmada. Tá fora da Copa. Fora. Bem na hora em que a gente pode precisar de toda a força ofensiva possível contra um adversário que não dá mole. Agora segura a emoção comigo, porque ainda não tá tudo escrito. É xadrez de Copa do Mundo. Mas vamos ser honestos sobre o cenário mais provável, aquele que a tabela aponta hoje, agora, com os pés no chão. Brasil em primeiro, Japão em segundo e os dois se encontrando dia 29. E se for esse o jogo, eu te garanto, não vai ser passeio. Quem entrar achando que vai golear esta Tunísia da vida vai tomar um susto do tamanho do que a Tunísia tomou, porque esse Japão joga sem medo do nome do adversário. Já provou contra a Alemanha, já provou contra a Espanha, já provou contra a Holanda segurando o empate. O Brasil vai ter que entrar ligado, concentrado nos 90 minutos, sem dar aquela relaxada que a gente conhece. Senão a história do 4-0 pode ganhar um capítulo que nenhum brasileiro quer ler. Então fica a pergunta que vale a classificação. O Brasil tá pronto para esse Japão? Sem o Rafinha contra um time embalado e histórico num mata-mata onde um erro te manda para casa? Eu tenho a minha opinião, e ela é firme. Dá para passar sim, mas só com respeito total ao adversário. Subestimar esse Japão é o caminho mais curto para a eliminação. E é por isso que eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, você quer o Japão no caminho do Brasil ou prefere desviar dessa pedra? Eu leio cada comentário e os melhores eu trago no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal é de torcedor para torcedor, sem aquela conversa de programa de palpite. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque dia 25 tem Japão e Suécia, dia 29 pode ter Brasil e Japão. E eu vou estar aqui, do seu lado, analisando lance por lance. Te espero no próximo. Valeu e bola pra frente.